Salve família, boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um podcast. Se liga na mídia do ETCP. E antes de começar a entrevista, eu gostaria de agradecer ao Caio França por estar aqui conosco. Muito obrigado por nos prestigiar com a sua presença aqui. Prazer é meu estar com vocês aqui, Rafa, agradecer pelo convite e bater um papo aí sobre minha trajetória aqui na cidade, as nossas lutas, hoje no plano deputado estadual, mas o prazer é meu e pretendo vir outras vezes aqui para a gente poder falar mais. Maravilha. E antes de começar a entrevista, eu gostaria de dizer que se você quer perfumes, fragrâncias inspirados em botados, ligue no número 13988843844 e escolha as melhores perfumes e as melhores fragrâncias que estão no mercado. Valeu, gente. Bora começar então essa entrevista. Eu gostaria de fazer a pergunta aqui para os nossos telespectadores. Deputado, como você gostaria de ser chamado? Minha pergunta? Excelência, majestade. Você escolhe. Cara, o senhor entrou para a vida pública muito cedo. Qual é a sua maior inspiração para seguir esse caminho? E por quê? Bom, eu entrei bem cedo, eu comecei no meio da faculdade de Direito, eu decidi disputar a eleição para vereador aqui em São Vicente, em 2008, e estava de um convívio com meu pai ao longo dos anos, acabou me ajudando a reforçar essa vontade minha, mas eu confesso que eu sempre me encontrei muito tímido para poder disputar uma eleição, enfim, e de repente assumir um mandato. Eu tenho algumas pessoas que me inspiram na política. Eu gosto muito do Eduardo Campos, que é falecido já, Nelson Mandela. São pessoas que são referências para mim, Barack Obama, que eu, claro, acompanho um pouco da trajetória de cada um deles e de alguma forma tento pegar as melhores qualidades dele e tentar praticar aqui comigo. Mas, como eu te falei assim, eu não esperava enveredar para a vida pública. Eu no começo queria fazer turismo, quando eu estava no terceiro ano de ensino médio, assim como você. Pensei em hotelaria, turismo, eu sempre gostei muito, assim, eu achava que era muito legal você poder divertir os outros. Mas aí depois, pela necessidade de ter uma atividade que tenha mais campo de trabalho, acabei enveredando para o direito. Aí terminei a faculdade de Direito, hoje sou advogado também, e no meio da faculdade, estudei eleição para vereador, ganhei eleição para vereador, e daí tive a sequência na vida. Lembrando que Caio França de Gouveia Gomes, mais conhecido como Caio França, é um advogado político brasileiro, como ele já disse, filiado ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Nasceu em 1º de agosto de 1988, tem os seus 34 anos, não aparenta. Foi o mais jovem deputado estadual eleito no estado de São Paulo nas eleições de 2014. Formou-se em Direito na Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Foi vereador de São Vicente em 2008, obtendo 8.097 votos. Apresentou projetos como os Sessões Itinerantes, que levou as sessões da Câmara aos bairros. Criou o Selo Verde contra a dengue e levou xadrez às escolas. Orgulho. E eu aqui estou terminando o ensino médio. Mas é isso aí, cara. Também terminei ensino médio e sabe que eu tenho uma relação muito boa aqui com várias escolas estaduais, porque eu acompanho um pouco da trajetória de algumas delas, do Grêmio. Inclusive, o diretor, que é diretor da sua escola aqui hoje, foi diretor de uma outra escola, Esmeralda Tarquínio Soares, lá da área de Constituição de São Vicente. E na época a gente acabou criando uma relação, porque eles tinham lá uma fanfarra muito forte, chamada, acho que esse nome era Ângelo de Esmeralda, ou Ângelo de Esmeralda. E aí eu, quando era vereador, conseguia ajudar uma emenda parlamentar para eles poderem fazer a aquisição de equipamentos, de fanfarra, instrumentos, roupa e tal. Então, dali para frente a gente acabou ficando amigo, próximo, e ele continua na rede, e agora eu estou tendo a oportunidade de ser deputado estadual e tenho muito orgulho da trajetória que a gente construiu e da relação que eu criei aí não só com ele, mas com os servidores, com os professores e com os alunos também da rede. Maravilha, é tudo um tempo certo, né? Exato. Precisa esperar o tempo, né? Exato. E segunda pergunta. Deputado, durante a pandemia, muitas pessoas passaram por necessidade, perderam seus empregos,
perderam seus empregos. Foi desenvolvido algum projeto com a ajuda do Simão ou da sua equipe para ajudar essas famílias? Não, teve sim. Primeiro que nós tivemos várias perdas na pandemia. Perdas de vidas, perdas de trabalhos, pessoas que acabaram ainda que conseguiram passar pelo Covid, mas tiveram sequelas emocionais, físicas, muitas pessoas, não sei se você pegou, eu peguei Covid, então também, graças a Deus eu não tive sequelas, eu peguei logo no começo ainda, então não tive sequelas, mas eu tenho pessoas muito próximas, algumas que faleceram e outras que tiveram problemas sérios. A gente tomou algumas atitudes na Assembleia. Primeiro, a gente abriu mão aí, através de um projeto de decreto legislativo, de 30% dos vencimentos dos parlamentares e de toda a assessoria para poder ajudar o Estado nesse período difícil. A gente apresentou um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia com relação a um auxílio para as pessoas que não estavam trabalhando. Então nós criamos aí o Bolsa do Povo, inclusive muitas pessoas que prestaram alguns serviços aqui nas escolas estaduais, auxiliando alunos que não tinham condição e que tinham que se alimentar, por exemplo, nas escolas, podiam pegar a cesta básica nas escolas. Então, foram alguns dos nossos projetos. Eu, através de um projeto de lei também, que eu consegui aprovar na Assembleia, a gente fez algumas exigências, como, por exemplo, a criação de lives para poder orientar alguns alunos em relação a como é que se comportava durante a Covid, lives de médicos, especialistas, professores. Acho que todo mundo teve que se adaptar durante esse período, né? Teve um período de adaptação. Acho que os professores foram os grandes heróis nesse período, do ponto de vista educacional, porque foi uma mudança de paradigma para todo mundo. Não é fácil, porque os alunos também, nem todo mundo tinha facilidade de poder ter acesso à rede, à internet boa, o celular, às vezes, das pessoas. Você tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, eu diria que aí, assim, do ponto de vista educacional, os professores foram heróis durante a pandemia e, obviamente, as pessoas que trabalharam diretamente no combate ao Covid, sejam os enfermeiros, médicos, profissionais da saúde, né, para que a gente conseguisse passar por esse período e, obviamente, a vacina na sequência, a gente deu todo o suporte para que o Butantan pudesse fazer as vacinas. Infelizmente, nós tivemos algumas pessoas que duvidaram da capacidade da vacina ao longo da pandemia, sendo que, comprovadamente, as vacinas prestam um excelente serviço e têm uma função fundamental no combate à pandemia. Então, enfim, foi uma mudança de paradigma, porque foi uma novidade, assim, uma pandemia, a gente nunca tinha passado por isso. Mas essas foram algumas contribuições que não só eu, mas a Assembleia Legislativa deu ao longo do período. Mas a principal, acho que, contribuição, eu diria, do Estado de São Paulo é acreditar desde o primeiro momento na vacina, na importância que a vacina teria no combate à pandemia. Porque, como você disse, né, a gente nunca passou por isso na história do mundo, a gente nunca passou por isso. Né? Foi uma época de mudanças que temos todos os professores. Né? Teve que haver trabalho remoto, eles tiveram que trabalhar dentro de casa, tiveram que trabalhar dentro da escola, mas na tela do computador, na tela do celular, até fica um pouquinho mais difícil até para os alunos também, que não tinham acesso à internet, ou acesso ao celular, não tinha celular, ficou até mais difícil, mas a gente teve que se adaptar, e meio essa turbulência, né, meio essa confusão, a gente teve que se adaptar de alguma maneira. Né? É difícil, né, Rafa? Assim, você conviveu com isso estudando. Eu já tinha concluído, tanto no ensino médio quanto no nível superior. Mas esse período de pandemia, para quem não teve condição de poder acompanhar direito as aulas, vai ser um delay que vai ser difícil de você ser corrigido, especialmente para quem estava no ensino médio, assim como você, que está saindo já, né, da escola. Espero que esse ano você consiga passar, então você vai terminar o ensino médio, então parabéns. Mas se você continuasse ainda, os professores ainda conseguem, né, repor um pouco da aula. Mas eu diria que os anos finais, tanto do fundamental quanto do ensino médio, é uma preocupação que eu, pelo menos, tenho muito grande com os alunos que não vão conseguir depor essas aulas. Então, eu espero que a gente tenha, assim, possibilidades. Primeiro, espero que vocês tenham conseguido acompanhar as aulas, né? Tentaram, mas
Mas eu imagino quanto é difícil o ensino virtual, o ensino remoto, né? A gente também não está tão acostumado. Sim, eu vi até um estudo mesmo, não sei se é fake news, que o povo brasileiro, muitos não conseguiram se adaptar ao estilo de vida de estudar dentro de casa, estudar pela internet, não conseguiram se adaptar. Foi bem Cara, eu tenho uma filha de 5 anos. É muito difícil você poder manter uma atenção de uma criança de 5 anos durante 30 minutos, que sabe 4 horas que né, vocês ficam numa sala de aula. É claro que a gente imagina que quanto mais a idade vai avançando, todo mundo vai também se policiando mais, mas assim, de qualquer forma, eu diria que assim, foi um desafio muito grande e me preocupa muito esses 2 anos, especialmente do ponto de vista educacional, o prejuízo que os nossos alunos têm. E é claro que o ensino à distância requer muito do aluno, mais ainda eu diria, porque você precisa se policiar mais, porque é mais difícil prestar atenção no celular, né? Vamos ser francos. Se é difícil às vezes, dentro da sala de aula, você prestar atenção, né? Eu sei que você é um aluno exemplar, né? Eu sei que os professores me disseram isso, mas já é difícil o presencial. O virtual exige mais ainda, né, dos alunos de se dedicarem. Então, a gente espera que, eu acho que nós vamos criar ainda condições a partir do próximo ano de que aqueles alunos que quiserem poder avançar mais ou retomar alguma matéria que deixou de fazer, hoje em dia tem os cursinhos, né, os cursinhos públicos, os cursinhos sociais que atendem vários alunos, que vão poder, de repente, corrigir uma ou outra matéria que tenha tido uma dificuldade. E, enfim, mas eu tenho uma grande preocupação com esse período aí de pandemia, porque eu sou prova viva de como é difícil manter a atenção de um aluno, especialmente virtual, passando isso presencialmente com a minha filha, que é muito pequenininha ainda e tal, mas que não deixa de ser ali uma referência para a gente de ver como é difícil. E como tem que valorizar o professor, porque é difícil ficar com uma criança dentro de casa também durante horas, sei lá, 4 horas, às vezes 5 horas, vocês estão em ensino integral agora, que aumenta mais ainda o período, então assim, valorizar os professores, né? Será que essa sequela na educação vai durar? Vai continuar com esses critérios? Não, cara, eu acho que isso assim, é uma coisa que a gente só vai saber por tempo depois, né? Porque a gente não tem muito como saber, você vai talvez prestar um vestibular agora, você fez Enem recente, de repente o Enem, né, pode ter sido uma porta para um ensino nível superior, para quem conseguiu ir bem, para quem não conseguiu vai ter que testar os vestibulares. Então, enfim, eu espero que a gente consiga corrigir eventualmente algumas sequelas que nós vamos ter de aprendizado, né? Mas isso, infelizmente, para quem saiu da rede, não vamos conseguir mais ter contato com esses alunos. Então, para quem continua na rede, para quem estava no primeiro ano, então, você ainda tem aí o terceiro ano, que foi o primeiro, o segundo ano, se a pessoa passou o terceiro ano, ainda você consegue, de repente, corrigir alguma coisa. Mas para quem, como você, está saindo do ensino médio, vai depender muito da tua capacidade de cada um. Né? Você imagina uma rede gigante como a nossa, são realidades muito diferentes, né? de capacidade de cada aluno, mas também de condições de aprendizado, né? Porque é difícil você, sei lá, você tem uma internet boa, um celular bom, como é que você vai comparar você com um aluno que não teve condição de ter uma internet boa e um celular bom? É injusto, né? O que eu vejo, não generalizando, mas o que eu vejo é que muitos jovens são mais preocupados em arranjar um emprego do que estudar mais, do que ingressar numa faculdade. Acho que o primeiro ponto do jovem, não quero generalizar, mas acho que o primeiro ponto do jovem é que ele quer arranjar um emprego logo. Assim, eu acho muito difícil de você poder avaliar isso, porque são realidades diferentes. De repente, na tua casa, você tem condição de não precisar trabalhar, mas quantos jovens, de repente, não auxiliam os pais ali, trabalhando num bico, fazendo alguma coisa no final de semana? Então, assim, é muito difícil. Por isso que eu acho que tudo que você generaliza é muito complexo, porque a gente tem um universo, né? Uma cidade, estamos falando de São Vicente, que, enfim, né, do estado de São Paulo é novo, mas a gente tem realidades diferentes, escolas diferentes, de casas diferentes, pais que têm condição de poder propiciar o seu filho que não precisam trabalhar até o final do ensino médio, mas talvez tenham colegas seus que precisam trabalhar, porque senão vai dar desfalque o cara, vai voltar na casa. Então,
Então, assim, acho que são casos e casos. Claro, que se puder, se alguém tem que estudar, se muito, cara, e muito. Então, se dedique de fato aos estudos, né? Acho que essa é a prioridade. Mas acho que é compreensível quando, infelizmente, não tem essa mesma condição. Dê um exemplo de onde o senhor foi capaz de usar suas habilidades de liderança. Um ou mais exemplos. Olha, cara, assim, eu tenho, ao longo desses últimos anos, projetos de lei que eu me dedico a algumas causas que eu considero muito injustas, né? Inclusive algumas polêmicas. Né? Eu sou autor, por exemplo, do projeto de lei que inclui os medicamentos à base da cannabis no SUS, para crianças autistas, idosos com Parkinson, epilepsia, síndromes raras. É um assunto que é polêmico, porque onde eu convivo hoje, na Assembleia, eu tenho colegas deputados e deputadas de tendências muito diferentes da minha, e que eu tive que aprender a conviver, a convencer eles que o meu projeto era um projeto importante para diversas famílias. Né? Imagina que tem pessoas que, às vezes, com uma gotinha desse medicamento, consegue dar para o filho dela uma condição de ir para uma sala de aula, de poder frequentar uma escola. Então, eu tive que usar, aí indo para a sua pergunta, a minha capacidade de argumentação para poder mostrar para eles o quanto esse projeto é importante. Eu coordeno a frente parlamentar de apoio à adoção de jovens que, né, não têm a oportunidade de ter os pais por diversos motivos e que hoje estão nos abrigos. Eu coordeno essa frente parlamentar, ajudando os abrigos, enfim, atuando em legislações que possam melhorar para esses jovens, para que eles possam ter condição de ter uma família. Sou autor de um projeto de lei, por exemplo, que garante que um jovem que completou 18 anos, não foi adotado, tem que sair do abrigo, porque não tem para onde ir. Para onde vai esse jovem já? No meu projeto de lei, a gente cria repúblicas nos conjuntos habitacionais que possa dar uma mão para essa pessoa, né, durante um período, até que ele possa conseguir, né, ter um trabalho, ter uma renda, e aí, por si só, consiga tocar a sua vida. Mas eu penso que o Estado precisa gerar condição para essas pessoas, especialmente as pessoas que mais precisam. Então, assim, eu estou dando aqui exemplos de alguns projetos de iniciativa que eu tenho que usar a minha capacidade de argumentação para convencer os outros a me ajudarem a aprovar, porque também eu não consigo aprovar isso sozinho. Deputado, o senhor foi eleito como deputado estadual para o novo mandato. Quais são suas ideias hoje que você quer explicar? As suas ideias de emendas ou propostas de melhoria para a Baixada Santista, principalmente para a cidade de Santos? Vamos lá, sobre as emendas, a gente tem aí um valor hoje de 6 milhões de reais por ano para poder fazer investimentos. O que eu faço? Sempre. Eu destino praticamente 50% disso para São Vicente, para diversas áreas, educação, saúde, infraestrutura, esporte, inclusive para a reforma de algumas escolas estaduais, para aquisição de equipamentos, etc. Mas as minhas emendas, elas não conseguem solucionar problemas antigos da cidade, porque depende de recursos muito maiores do que isso. Então eu diria que nesse próximo mandato tem algumas pautas que são fundamentais e que são prioritárias para a cidade. A extensão do VLT à área continental, por exemplo, é uma prioridade absoluta na minha avaliação do governo do Estado. A gente passa por um momento de violência na cidade absurdo também, que nós precisamos dar uma solução. Então, é um outro problema. E aí tem um problema histórico nosso, que nós estamos aqui num bairro que sofre com isso, que são as enchentes, e também precisamos de soluções. Então, eu diria que esses três assuntos são prioritários para o próximo mandato. Conseguir solução do problema dos canais da cidade, os principais, solucionar o problema de violência que nós estamos vivendo, que não é uma coisa fácil de lidar, porque nós precisamos conviver. E aí, em respeito ao transporte público, a extensão do VLT para a continental, eu diria que é também
fundamental para os próximos anos que nós vamos conviver na Assembleia, e eu vou pegar muito para que isso aconteça. Sim, porque até mesmo seu pai, Márcio França, ele foi um dos precursores a defender o VLT como uma atividade científica, né? Sim. Ele quis dar seguimento, deu seguimento. E o senhor já respondeu essa pergunta, né? A VLT vai até explorar nos varedos, se não me engano. Tá. Respondendo ao VLT. E dizendo também sobre os canais. Eu acho que a palavra mais forte no Brasil, eu acho, na minha opinião, acho que a palavra mais forte é democracia. Eu acredito que muitas pessoas usam da democracia, usam do seu direito de forma errada. E acham que depende muito do governo. Como assim? Tipo assim, coloca muita pressão no governo, mas ela não faz a cidade não ficar melhor. Porque pode passar prefeitos e mais prefeitos em São Vicente, pode fazer o sistema de drenagem nos canais. Mas se as pessoas continuar jogando lixo, jogando entulho dentro dos canais, tudo vai continuar cheio. A mudança tem que ser interior na sociedade. Não, eu acho que uma coisa não impede a outra. Nós temos que também passar por um processo de conscientização das pessoas em relação aos carros de lixo, especialmente ao lixo limpo que você está dizendo, né? Entulho, por exemplo, que toca os bueiros, que chega nos canais, que vai até a maré, que polui os rios, que faz tudo. E também, ao mesmo tempo, fazer a urbanização dos canais da cidade, com portas, porque também isso é fundamental. Nós estamos numa cidade que está abaixo do nível do mar, então muitas das vezes não precisa nem chover muito, ou nem chover, se a maré subir, vai transbordar os canais, e às vezes você vê a beirada dos canais e algumas ruas que acabam enchendo por conta disso. Então, eu acho que as soluções, elas são paralelas, e uma não exclui a outra. Então, a conscientização é fundamental, e as pessoas, inclusive, precisam, além de conscientização, algumas merecem também, às vezes, punição, porque fazem rotineiramente medidas sistemáticas. Às vezes a prefeitura limpa numa esquina, no dia seguinte, ou no dia, no final do dia, já tem lixo ali. Isso é destruição, se torna um costume, mas ao mesmo tempo, o poder público precisa apresentar suas soluções também em relação à urbanização dos canais. E aí nós estamos brigando e nós vamos insistir muito para que o novo governo, especialmente aqui do governo do Estado, que é a minha tarefa, garantir solução. Exatamente, porque as pessoas que limpam o canal, o governo que faz o sistema de drenagem, não são eles que vão jogar lixo de novo, eles não ligam para jogar lixo. Que nem na época dos orelhões que tinha nessa coisa assim. A maioria muitos quebrados. Quem foi que pegou? Foi quem instalou ou foram as pessoas, foram a sociedade? Então essa consciência que o ser humano, que a sociedade, uma grande parte da sociedade deveria ter. Essa consciência é uma consciência que, infelizmente, assim, a nossa região ela é muito, falha muito com relação a isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em outros lugares, aqui no estado de São Paulo, às vezes no interior do estado, às vezes aqui perto do Vale do Ribeira, por exemplo, que é uma região que está mais perto da nossa, as pessoas têm mais zelo pelo patrimônio, né? E em todos os sentidos. A gente está falando aqui dos canais, mas às vezes na escola mesmo, né? A escola faz uma coisa nova e aí quando vai ver a cadeira está quebrada, alguém está pichando, o banheiro quebra o espelho quando tem, a torneira que faz. Então assim, às vezes a gente sempre olha para a coisa mais macro, mas às vezes do nosso lado está acontecendo alguma coisa e está passando batido achando que é uma brincadeira, uma tiração de sarro. Então acho que vale essa reflexão que você está fazendo para as coisas pormenores, nosso convívio diário. Tem falhas do poder público? Obviamente que tem, senão não podemos também passar pano. Tem que apontar os erros. Mas assim como você disse também, eu acho que vale a pena uma reflexão sobre as nossas atitudes diárias de preservação dos espaços que são nossos, ou ainda que não sejam nossos, que podem ser nossos filhos em algum momento. Exatamente. A gente está publicando alguns livros atrás, mas o assunto é sério, porque é destruição de patrimônio público. Praças que foram construídas mais parquinhos já estão implicados já. Sim. Que é muito fácil, muita coisa, parece que as coisas não duram, parece que as coisas não duram, parece que as pessoas se pasmem. A gente estava dando risada alguns minutos atrás, mas até mesmo está chovendo outro no canal. Parece que as pessoas não têm mais o senso. Parece que não pensa mais, tipo assim, no senso de responsabilidade, mas pensa no futuro. Sim. Vive de forma relaxada e quer deixar tudo em volta ruim.
Acho que é isso que você falou, assim, tem uma teoria, depois vale a pena você xeretar na internet, quem está acompanhando depois vale. Teoria das janelas quebradas. Que é o quê? Quando a pessoa vê um local que está mal cuidado e tal, a tendência é ela também fazer a mesma coisa. Quando tem um lugar que é organizado, arrumado, até aquela pessoa que está acostumada com o desleixo, ela vai se sentir um pouco constrangida em fazer. Então, tem que organizar e as pessoas, por consequência, vão ajudar. Então, vale a pena depois xeretar, assim, é uma política pública que foi feita, se não me engano, nos Estados Unidos, um prefeito, à época, e ele deu um exemplo lá de um carro que estava abandonado, e aí depois de 15 dias, o vidro quebrado, depois de 20 dias, roubaram o pneu, depois a lanterna, e tal, e assim foi indo. Então, acho que, assim, é o poder público fazer a sua parte e a sociedade também contribuir. Sabemos que a juventude ainda carece de projetos, empregos, entre outras coisas. Existe uma proposta da sua equipe direcionada para esse ponto? Olha, para a geração de emprego e renda, eu defendo muito um programa que foi criado lá atrás, que são as escolas técnicas da economia criativa. Porque hoje em dia, Rafa, você sabe que o que gerava muito emprego alguns anos atrás, hoje não gera mais. Para a nossa cidade, nós não temos um grande gerador de emprego, não temos uma indústria. Então, o nosso principal atividade econômica aqui, na cidade, pelo menos, é o setor de serviços, de comércio. Só que antigamente, você pega um banco, por exemplo, e pegava 100 pessoas numa agência. Hoje, uma agência emprega 20 pessoas, porque está tudo robotizado, mecanizado, né? Então, a economia criativa, que tem a ver com a criação de software, de aplicativos, a gestão de mídias sociais, é algo que a juventude, principalmente aqui dos grandes centros urbanos, elas já têm aptidão, porque elas não sabem que aquilo que ela tem capacidade, ou que às vezes é um hobby para ela, pode virar um trabalho. Porque hoje em dia, qualquer pequeno comércio tem uma rede social. Todo cabeleireiro, você corta o cabelo, que eu corto o açougue da esquina e tal, porque às vezes é uma coisa que você já faz bem, mas que você não sabe que aquilo pode te alavancar. Então, assim, essas novas frentes de trabalho, eu acho que precisam ser potencializadas e o Estado pode dar comissão para que essa juventude possa ocupar esses espaços. Então, eu defendo que nas escolas técnicas, nas ETECs, nas FATECs, por exemplo, a gente tem esse viés da economia criativa. Eu estou falando aqui de aplicativos, de mídias sociais, mas eu poderia falar de outros assuntos, moda, né? Quantos jovens aqui da escola que não tem uma afinidade com moda e que pode ser um caminho. Gastronomia é outro tema que é muito forte hoje em dia e que as pessoas talvez não precisem de um restaurante. Às vezes em casa você pode começar a produzir alguma coisa e depois você pode vender. Então, assim, eu acho que essa economia é uma economia que precisa ser aquecida e que a gente precisa ocupar esses espaços. Então, eu defendo a criação de escolas técnicas da economia criativa e vou trabalhar muito para conseguir retomar esse projeto que tinha sido criado lá atrás, em 2018, mas que o atual governo acabou retirando. Agora, uma última pergunta, que eu acho que essa é muito importante. Se aproximando das festas de fim de ano, gostaríamos que o Senhor deixasse uma mensagem de paz e esperança em dias melhores para os moradores do bairro, do Catiapuã, e claro, para toda a nossa população de São Vicente e da Jéssica. Vamos lá, então. Eu queria primeiro agradecer você aqui pela oportunidade, aos alunos aqui da escola, aos professores, diretoria. Deixar uma mensagem de paz, de esperança de um 2023 muito melhor. A gente passou por uma eleição muito complexa, dividida, e acho que a gente precisa tentar usar um pouco do sentimento da Copa do Mundo, do Natal, do Ano Novo, Para se aproximar. para tentar nos aproximar e entender que, enfim, a eleição passa e a gente fica, né? Então agora é hora da gente tentar torcer para que o Brasil possa dar certo, melhorar, e ter essa mensagem de esperança
no que diz respeito aqui ao nosso mandato, ao meu mandato, eu tenho um compromisso absoluto com a cidade de São Vicente, com a nossa região da Baixada. Sou eternamente devedor das oportunidades que a nossa região me proporciona sempre. Então, contem comigo aqui para poder fazer da nossa cidade, da nossa região, um lugar melhor, e que eu puder ajudar para poder também contribuir aqui com o bairro, com a escola, com vocês. Contem comigo e parabéns pela iniciativa. Maravilha, muito obrigado. E eu gostaria também de agradecer. Eu gostaria de agradecer a nossa escola, Maria Tereza, da Cunha Pedroso. Gostaria de agradecer a direção, gostaria de agradecer aos professores, professor José, professor Ancho, nossa professora Proatec, Beatriz. Agradeço a todos que fizeram. Eu agradeço também ao Ciliga da Mídia, agradeço a todos e agradeço principalmente ao nosso amigo Caio França. Muito obrigado por ter vindo aqui. Agradecemos muito pela sua presença. Muito obrigado por nos prestigiar com a sua presença. Imagina, volta outras vezes aqui. Salve, meu Valeu.